Gustavo Uribe está por aqui, voltando direto de Brasília. Uribe, agora há pouquinho a Juliana nos informou, a senadora Elisiane Gama confirmou, deve ficar mesmo para o dia 20, daqui 2 semanas, né? É uma terça-feira, pouco mais de 2 semanas, o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que quer ir agora à CPI da pandemia, né? Mas não vai agora, vai dia 20. E essa data não foi escolhida à toa, né, Uribe? Não foi por acaso, Colombo. Eu estava conversando com alguns senadores do G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, e me disseram que marcaram no dia 20 justamente para você forçar o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a não declarar o recesso parlamentar. Por quê? Porque o recesso parlamentar ocorreria, se ocorrer, no caso, se for votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ocorreria do dia 18 ao dia 31. Então, marcar o depoimento de Barros no dia 20 obrigaria o comando do Senado a não decretar o recesso parlamentar, ou seja, a adotar aquela alternativa que alguns deputados e senadores defendem, até inclusive o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, que é o recesso branco, quando a casa continua funcionando, mas os parlamentares têm um acordo informal para não comparecerem. Neste caso, a CPI da pandemia continuaria funcionando. E a Juliana Lopes informou um outro nome, que é o William Santana. Esse é um depoimento importante e que ele acabou sendo marcado para sexta-feira. A gente estava a semana inteira no mistério da sexta-feira. Que depoimento seria marcado? Ricardo Barros ou do Cristiano Carvalho, da Davat Supply? Foi marcado de William Santana, segundo a Juliana Lopes. O que é importante, ele foi citado por Regina Célia no depoimento de ontem como sendo o servidor da saúde que primeiro identificou eventuais irregularidades no contrato da Covaxin, ou seja, que a invoice, ou seja, que a nota fiscal de compra das vacinas tinha problemas. Então é a CPI tentando avançar neste espaço, neste ponto que é esse contrato da Covaxin, das eventuais irregularidades apontadas pelos irmãos Miranda. Então, também essa data do dia 20 não foi por acaso, Colombo. Foi para forçar o comando do Senado a não declarar o recesso parlamentar. Pois é. Agora, essa decisão tem de ser tomada até que momento, Uribe, sobre o cancelamento, a suspensão desse período de recesso? O presidente do Congresso tem de se manifestar em alguma data específica ou simplesmente com a não votação da LDO o barco vai seguindo? Com a não votação da LDO, Colombo, é automático. Você tem de ter a LDO para ter o recesso parlamentar. Ela tem de ser votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é constitucional. Se não vota, então você tem o recesso, você não tem o recesso ou você tem esse recesso branco informal. Então isso tem de ser votado. Quando você vota a LDO, aí automaticamente você tem um recesso parlamentar e aí o presidente do Senado ele pode declarar na véspera ou no próprio dia que tem o recesso parlamentar. Então isso é um fato para a gente acompanhar nos próximos dias se vota realmente a LDO ou se não vota a LDO, justamente para você ter o recesso branco e aí sim você consegue ter o líder do governo prestando depoimento no dia 20. O que é importante, o Palácio do Planalto quer esse depoimento de Ricardo Barros para, na visão do Palácio do Planalto, dirimir dúvidas em relação ao eventual envolvimento dele em irregularidades no contrato da Covaxin. Então, é uma estratégia do G7, do Grupo de Senadores Independentes de Oposição, de pressionar o Palácio do Planalto e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Porque enquanto o líder do governo, Ricardo Barros, fica a pé, não é, Uribe? Fica na chuva, fica sujeito a essa permanente dúvida a respeito de um possível envolvimento dele numa tentativa suposta também, né? Aqui a gente tem que ser sempre muito cauteloso, porque não somos nós que vamos dizer se aconteceu ou não, né? Mas nessa suposta tentativa de levar alguma vantagem no contrato com compra de alguma vacina, para compra de alguma vacina, o governo também fica exposto, não é, Uribe? Não há como desvincular esse momento delicado a que está submetido o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, de uma exposição também muito grave do próprio governo Bolsonaro, né? É como um assessor parlamentar me disse esses dias, ele queima em fogo baixo.
ou seja, ele fica exposto às críticas sem direito de resposta. Porque uma coisa é divulgar uma nota dizendo eu refuto as acusações, elas são erradas, nunca houve meu envolvimento, como ele disse em relação a Regina Célia e Roberto Dias. Ele disse já mais de uma vez, não fui eu que indiquei, foram indicados em gestões anteriores. Mas uma coisa é a nota, outra coisa é dizer na CPI da pandemia e rebater as críticas. Então é isso que espera o Ricardo Barros. Eu conversei com ele ontem, ele disse que está ansioso por esse depoimento, justamente para tirar qualquer sombra de desconfiança sobre ele. Por isso que o Palácio do Planalto quer este depoimento para tirar o líder do governo do foco, dos holofotes neste momento. E é importante porque o governo tem uma série de pautas a serem votadas, Colombo, ainda neste ano. Temos a reforma administrativa, temos a reforma tributária. E quando o líder do governo na Câmara dos Deputados está em fogo baixo de críticas, isso pode afetar a pauta de votações. Então é interesse além desse.